Olá, empresário, empresária, seja muito bem-vindo ao treinamento da empresa lucrativa. Meu nome é Matheus Begnami, eu sou especialista em gestão de empresa e nesse treinamento eu vou te ensinar o que você precisa fazer para tirar a sua empresa do vermelho sem precisar aumentar as vendas ou pegar dinheiro emprestado. Ou até melhor que isso, vou te mostrar um caminho para você fazer a sua pequena empresa lucrar. Bom, você pode estar se perguntando agora, Matheus, como é que eu vou tirar minha empresa do vermelho sem pegar dinheiro emprestado? E tem muita gente que pensa isso e talvez você descobriu isso, passou por isso da pior forma possível. Você teve uma dificuldade financeira da sua empresa, pegou dinheiro emprestado no banco, injetou na empresa, achou que isso ia resolver o problema e na verdade piorou ainda mais, porque você contraiu uma nova dívida e a sua empresa ficou ainda mais endividada. Quero te dizer que isso só acontece porque a maioria das pessoas não sabe que antes de você pegar um dinheiro emprestado no banco, ou seja, até dinheiro próprio seu para você injetar na empresa, para resolver um problema financeiro, você primeiro precisa preparar essa empresa. E se você não sabe como fazer isso, fica tranquilo que eu vou te mostrar como faz isso aqui nesse treinamento. Bom, eu quero resumir para você, fazer um resumo rápido do que você vai aprender nesse treinamento. Primeiro, você vai aprender como saber se a sua empresa dá lucro ou prejuízo. Talvez essa seja a sua maior dificuldade nesse momento, saber qual é o resultado do seu negócio. Segundo, como fazer a sua empresa dar lucro, passar a dar lucro. Terceiro, como implantar a metodologia de teto de gasto, teto de despesa fixa aí na sua empresa, para evitar que ela fique gastando demais. Quarto, como saber qual é o volume mínimo de vendas que a sua empresa precisa ter para não fechar no vermelho. Se você não sabe isso, você vai aprender isso também nesse treinamento. E quinto, como precificar corretamente o seu produto, para evitar que você estabeleça um preço de venda errado, onde você não ganhe nada, ou até mesmo você tem até prejuízo quando você precifica errado um produto. Então, esse é um resumo rápido, tem muito mais coisas que você vai aprender aqui nesse treinamento, mas antes da gente entrar no passo a passo, eu quero te alertar sobre uma coisa. Você só vai precisar seguir esse passo a passo. Nada mais além disso. Todos os detalhes, outros detalhes, nesse momento, são desnecessários. Tem empresário que acha que para você, por exemplo, resolver tirar a sua empresa do vermelho, antes disso você precisa fazer uma faculdade de gestão de negócio. Ou até mesmo ter dinheiro para contratar uma consultoria financeira especializada para ir na sua empresa e resolver o problema. Ou até mesmo acha que o problema é da crise e tem que esperar a crise passar. Mas eu posso dizer com toda certeza que não, você não precisa de nada disso. Você vai descobrir com esse treinamento que, mesmo você não sendo formado em gestão de negócio, você vai aprender a resolver esses problemas na sua empresa. Você vai descobrir que você não precisa ter dinheiro para contratar esperar ter dinheiro, ter caixa para contratar uma super consultoria financeira, para ir lá na sua empresa resolver os problemas, porque você mesmo pode fazer isso. Você vai descobrir que mesmo você trabalhando demais, tendo pouco tempo, é possível que você resolva os problemas da sua empresa, ou seja, tire a sua empresa do vermelho e faça a sua empresa lucrar se você seguir esse passo a passo, ok? Então, minha pergunta para você agora é a seguinte, está preparado? Se está preparado, vamos lá, pega papel e caneta, que eu vou te explicar esse treinamento aqui em 6 passos simples para você poder tirar a sua empresa do vermelho. Vamos lá, vamos começar. O passo 1, ele se resume ao quê? O que você precisa fazer? Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Você precisa reunir as informações. E quais são essas informações? Vamos lá, você vai pegar todas as compras, tudo que a sua empresa compra, tudo que a sua empresa vende, vendas, todos os pagamentos que a sua empresa faz, em geral, os recebimentos, porque pode ser que você compra, mas você paga a prazo, né? Então você precisa tanto ter o que você está comprando, aquilo que você está vendendo, quanto também aquilo que você está pagando e recebendo. Pode ser que você venda à vista, então o que você vendeu em um determinado mês você não recebe naquele mês, você vai receber em períodos futuros. E para isso aqui está o segredo, ó. Você vai reunir essas informações de no mínimo 3 meses. 3 meses. Por que isso?
Porque se você compra a prazo e paga com 30 dias, o pagamento não é feito no mesmo mês que a compra foi feita. E obviamente você não vê o dinheiro saindo, mas você tem um compromisso para honrar. Então, a mesma regra vale para as vendas. Se você vende a prazo, de repente você vendeu no mês, mas não recebeu aquela venda naquele mês. Você vai receber aquele dinheiro só no mês que vem. E talvez falte dinheiro em caixa, poxa, meu negócio dá prejuízo. Na verdade, ele não dá prejuízo. O que está acontecendo é que o dinheiro está entrando depois. Então a gente vai reunir essas informações de no mínimo 3 meses. Você pode reunir informações de 4 meses, 5 meses, 6 meses? Pode, não tem problema nenhum, pode fazer. Só que quanto maior for o período, mais informação tem para você poder analisar. Então, se você pegar aqui 3 meses, já é um período seguro para você poder fazer o quê? Um diagnóstico. Então, o primeiro passo para a gente tirar a sua empresa do vermelho é a gente fazer um diagnóstico e um período mínimo seria de 3 meses. Fazer com um mês só seria muito arriscado. Pode acontecer o que eu expliquei para você. Você comprou e você não paga naquele mês. Você vende e você não recebe naquele mês. Então fica muito frágil e fica muito arriscado tomar alguma decisão em cima de uma informação de um período muito curto. Então 3 meses já é um período que eu considero seguro. Esse aqui é o primeiro passo. Depois disso aqui, você vai para o passo 2. Então vamos lá. Reuniu essas 3 informações, as informações, já quer começar? Vai assistindo esse treinamento aqui e já começa a pensar aonde estão essas informações aqui para você poder reunir. Porque a gente agora vai para o passo 2. Vamos lá. Passo 2. Passo 2. No passo 2, nós precisamos de uma ferramenta. Uma ferramenta para poder analisar essas informações que você está reunindo. E qual vai ser a ferramenta que você precisa usar? Vai ser o sistema da sua empresa, ou uma planilha. De repente, o sistema da sua empresa não tem um sistema que tem um fluxo de caixa. De repente não tem fluxo de caixa no seu sistema e é um sistema muito, talvez não vou usar a palavra manco, mas um sistema muito básico. E não é uma crítica ao sistema, talvez é a versão do sistema que você decidiu contratar. Tá? Então, se você não tem um requisito básico em todo o sistema que eu considero é ter fluxo de caixa. Se não tem um fluxo de caixa no seu sistema, você precisa usar uma planilha de Excel. Então, se você não sabe como é que você monta um fluxo de caixa no Excel, porque o fluxo de caixa é o que você precisa para você poder lançar lá tudo que você comprou, o que você vendeu, o que você pagou e aquilo que você recebeu. Foi isso que você viu no módulo 1, no passo 1. Então, eu vou deixar para você um download, você vai baixar, você vai clicar, você vai ter uma planilha aí, fluxo de caixa, é só você baixar, já está tudo pronto. Então, se você ia perder tempo descobrindo como é que monta um fluxo de caixa, de repente você não sabe como fazer isso. De repente o sistema que você não tem nem tem um sistema na sua empresa, a sua saída é usar uma planilha. Então, para você não ter que perder tempo tentando montar um fluxo de caixa, deixei pronto para você, é só baixar. Agora eu vou te dar um alerta. Se você é daquele tipo de empresário que faz o controle das finanças da sua empresa na base do caderninho, na anotação, isso fica muito limitado. Depois você não consegue extrair muita informação dali. Então você precisa avançar um pouquinho mais e já começar a usar um fluxo de caixa no sistema, porque te oferece uma visão geral. Então é mais fácil para você consultar e enxergar as informações. É através desse passo que você vai ter o controle de tudo que você está pagando e recebendo. Então, no caderninho, na minha opinião, você fica muito limitado. Você precisa passar aqui para o sistema ou para a planilha. Bom, feito isso aqui, vamos para o passo 3. O que você vai fazer agora? Bom, agora a gente vai para o passo 3. E nesse passo 3, nós precisamos de indicadores. Bom, você já viu no passo 1 que você precisa de reunir as informações de pagamentos, recebimentos, compras e vendas dos últimos 3 meses. No passo 2 eu te expliquei que você precisa de escolher uma ferramenta para você poder tirar a sua empresa do vermelho, porque a gente quer ter um diagnóstico, uma visão geral do teu negócio. Então você precisa de uma ferramenta, seja o sistema da tua empresa ou uma planilha de Excel. Agora no passo 3, a gente vai utilizar aquilo que a gente já gerou. Por exemplo, quando você pegou todos os pagamentos, recebimentos, compras e vendas dos últimos 3 meses, lançou na sua ferramenta, você gerou o seu fluxo de caixa.
Através do fluxo de caixa, dá para a gente tirar vários indicadores. E quais são os mais relevantes para a pequena empresa? Vamos lá. O que a empresa precisa? Primeiro, ela precisa saber se ela tem lucro ou prejuízo. E para isso você precisa de uma DRE. Então, se você não sabe se a sua empresa tem lucro ou prejuízo, você está, por exemplo, gerenciando a tua empresa às cegas, né? Você vira um mês e fala, poxa, eu não sei qual que é o resultado do meu negócio. Eu coloco dinheiro na minha empresa, não vejo esse dinheiro retornar, não vejo esse dinheiro refletir em resultado positivo na minha empresa. Então você precisa analisar qual que é o lucro que essa empresa está dando, se está dando lucro, precisa saber se está dando prejuízo e quanto de prejuízo deu. Então, você precisa de uma DRE. E você também precisa de uma DFC, que é um demonstrativo de fluxo de caixa. Por que isso? Olha só. De repente, você tem até lucro, mas o dinheiro não entra. De repente, o caixa fica até com falta de dinheiro e você precisa colocar dinheiro na empresa. Por quê? Porque você vende a prazo. Você vende lá, por exemplo, 100 mil, mas só recebe 40 mil à vista e 60 mil a prazo. Poxa, esse dinheiro vai entrar nos meses seguintes. Então, pode ser que falte dinheiro em caixa, mas a empresa deu lucro. Tá vendo como que fica difícil você analisar, saber se a sua empresa dá lucro ou prejuízo quando você não tem indicadores, quando você está na era do caderninho ainda, fica muito complicado, porque você não tem essa visão estratégica do seu negócio. Através dos indicadores, você consegue visualizar os resultados da sua empresa de uma forma muito, muito prática e fácil. Você vai também obter, e que é muito importante para você, se você quer tirar a sua empresa do vermelho, é saber qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa. O ponto de equilíbrio, ele significa basicamente o volume mínimo que a sua empresa precisa vender para não ficar no vermelho. E se a sua empresa não vende esse volume mínimo que ela precisa, ela acaba ficando no vermelho e você não sabe. Então você vende, você acha que vende bem, mas você acaba ficando no vermelho no final do mês e isso te frustra. Então, para você corrigir isso, você precisa saber qual que é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Outra coisa que você precisa também é de saber qual que é a margem do seu negócio. E aqui está um problema. Quem não trabalha com indicadores, acontece um problema muito grave. Acha que tem uma margem grande, mas na verdade a margem é bem pequenininha. Porque ele não tem essa informação para poder analisar. Então, se você tem uma margem muito pequena, você vende muito, aí na hora que você tira lá os impostos que você paga sobre a venda, na hora que você tira o custo da mercadoria que você tem que pagar para o fornecedor, e na hora que você tira todas as despesas fixas do negócio, sua empresa está no vermelho. De repente, você nem consegue pagar as despesas fixas, você fica devendo, fica coisa para trás em atraso. E o problema disso pode estar na margem. Mas se você não sabe qual é exatamente a margem do seu negócio, você não consegue corrigir o problema. E você se sente perdido. Você olha para o teu negócio e fala assim, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu até vendo bem, mas a minha empresa ainda fica no vermelho. Porque você não tem esse indicador. Outra coisa que você precisa saber é o seguinte. Qual que é a sua necessidade de capital de giro? Qual que é a necessidade de capital de giro do seu negócio? Que você precisa para você poder reabastecer estoque, vender. De repente você não vende só à vista, você vende a prazo. De repente você ainda está colocando dinheiro na tua empresa, não vendo esse dinheiro retornar. De repente está ficando conta para trás sem pagar, você não sabe por que está faltando dinheiro, porque talvez falte capital de giro. E não tem como você saber qual que é a sua necessidade de capital de giro se você não analisar os prazos médios de pagamento que você tem e os prazos médios de recebimento. O que significa isso basicamente? Prazo médio de pagamento é o prazo que você tem que pagar fornecedor e a despesa fixa. Prazo médio de recebimento é o prazo que você concede para o cliente pagar. De repente você vende mais a prazo do que vende à vista. E quando você vende mais a prazo do que você vende à vista, automaticamente você precisa de mais necessidade de capital de giro. E quanto mais a prazo você vende, mais necessidade de capital de giro a sua empresa vai ter. Agora tem um negócio bacana aqui que você pode fazer, olha só. Se você sabe qual que é o lucro ou a lucratividade líquida, que é um indicador da sua empresa, ou prejuízo, se a sua empresa dá lucro ou prejuízo, através do demonstrativo de fluxo de caixa, você vai conseguir saber exatamente o que está fazendo a sua empresa dar lucro e o que está fazendo a sua empresa dar prejuízo. Ou seja, o que está jogando mais dinheiro da sua empresa, ou seja, o que está gerando, o que gera mais dinheiro para a sua empresa, o que gera mais dinheiro para a sua conta bancária, para o seu caixa, e aquilo que tira. De repente a sua empresa dá lucro, mas tem casos que
o empresário ele não tem condições de viver sem Prolabore. E o problema da empresa é justamente o empresário, que ele gasta demais e tem um Prolabore muito alto. E a empresa não consegue pagar aquele Prolabore, mas ele retira esse Prolabore. Ele retira esse Prolabore porque eles não têm os indicadores, ele acha que, não, eu vou retirar o Prolabore porque o problema é outra coisa. Então ele tira um Prolabore de 5 mil numa empresa que vende apenas 50 mil. E essa correlação, ela não quer dizer absolutamente nada. Mas se a sua empresa está fechando vermelho e você tirando um Prolabore de 5 mil reais, o problema da sua empresa pode ser você que gasta demais. Porque se você tem essa empresa, por exemplo, há 1 ano, 2 anos, essa empresa ainda está começando, ela ainda está tracionando, está ganhando carteira de clientes, ela ainda está formando estoque. Então, para você já engessar uma empresa como essa, com um Prolabore de 5 mil reais, dependendo da situação, isso não é uma regra geral, mas dependendo da situação, eu já vi situações assim em que o problema era a retirada de Prolabore. De repente você nem tem uma retirada de Prolabore fixa. De repente você tira dinheiro dessa empresa na medida que você acha que precisa. E quem está gastando demais na empresa, na verdade, é você como empresário. Você precisa controlar os seus gastos. Então, se você analisar os resultados do seu negócio, sem o Prolabore do sócio, você vê que a empresa dá lucro. Então, se você fizer uma adequação nos seus gastos pessoais, você consegue fazer com que, olha o seguinte, você consegue acumular esses lucros para você fazer uma coisa, para você juntar capital de giro da forma mais barata do mundo, que é pegando lucro, pegando dinheiro que já é da tua empresa, não é pegando empréstimo bancário, que é dinheiro de terceiros que você tem que pagar juros. Quando você pega dinheiro de terceiros para você montar capital de giros, você tem um custo da dívida para você poder administrar. E isso nem sempre é vantagem, principalmente para a pequena empresa. Principalmente para aquela pequena empresa que está começando. Então, olha só quanta coisa você consegue extrair do seu fluxo de caixa. Agora, vamos lá, vamos para o passo 4. O que a gente faz? O passo 4 é o seguinte, o que a gente vai fazer com esses indicadores? Que leitura? Qual problema eu consigo identificar com esses indicadores? Então, vou mudar aqui, ó. Passo 4. Passo 4. Eu vou identificar os problemas. Identificar. Agora eu vou identificar o que está fazendo com que a minha empresa fique no vermelho. Então vamos lá. Vamos começar pela despesa da tua empresa. Bom, se você sabe qual que é o volume mínimo de vendas da sua empresa e a sua empresa não está batendo, você precisa fazer uma adequação. E você observa o seguinte, poxa vida, a minha empresa, ela tem que gastar a proporção que ela vende. Essa é uma regra. A sua empresa, ela gasta na proporção que ela vende. Você não pode ter esse gasto desproporcional. E você só consegue saber se a proporção dos gastos, das despesas fixas do seu negócio está adequada com o ponto de equilíbrio. Ou seja, se o que você vende está no mínimo no ponto de equilíbrio ou acima dele. Então, quando não está, você tem que fazer uma adequação nas despesas fixas. Vamos colocar aqui, despesas fixas. E como que você faz essa adequação? Você precisa estabelecer o teto de despesa fixa. Teto de despesa fixa. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Se você tem uma empresa, eu vou ter que fazer aqui pequenininho aqui, né? Vamos lá. De repente, sua empresa tem lá uma despesa fixa de 30 mil. Despesa fixa de 30 mil. A sua margem de contribuição, a sua margem é de 30%. Então quer dizer que a cada 100 reais que você vende, sobra 30 reais para você poder pagar as despesas fixas e tirar o seu lucro. Isso quer dizer que para você atingir o ponto de equilíbrio, se você fizer essa divisão por esse percentual, você vai descobrir que a sua empresa precisa vender no mínimo 100 mil reais por mês. Aí você descobre que a sua empresa ela vende apenas 80 mil. Você descobre, Matheus, a minha empresa vende apenas 80 mil. Qual que é a adequação que você precisa fazer aqui? Você precisa fazer um corte. Mas aí está a dificuldade que as empresas têm, porque ele não sabe nem quanto ele precisa, qual que é a despesa, como estabelece essa despesa fixa, e nem quanto que ele precisa cortar.
E às vezes corta, acha que isso vai resolver e não resolve, porque não sabe quanto que ele precisa cortar no valor certo. Então o que você tem que fazer? Você pega aqui, ó, você pega a tua margem de contribuição, faz uma multiplicação. 80 mil vezes 30, 24. Quer dizer que para uma receita, se a sua empresa vende apenas 80 mil, a sua despesa fixa, ela tem que ser no máximo 24 mil reais. Então você observa que você tem que cortar 6 mil. 6 mil. Então você identificou o problema. Meu problema está na minha despesa fixa. Então você tem que cortar 6 mil reais. Esse é o passo 4, é identificar o problema. No passo 5 a gente vai falar sobre plano de ação, como é que corta. Mas no passo 4 é a gente identificar isso aqui, ó, o problema da empresa. O que está fazendo essa empresa fechar no vermelho? Eu estou te dando aqui somente um exemplo aqui, e que esse problema aqui aconteceu em mais de 80% das empresas que eu visitei. Por quê? Se a empresa vendia 100 mil e de uma hora para outra passou para 80, você tem que adequar os gastos. Isso não acontece, porque os empresários, como eles não gerenciam os números, não acompanham isso mensalmente, ele acredita o seguinte: olha, isso é sazonal, mês que vem volta ao normal de novo. Mas você tem que sempre estar adequando os gastos da sua empresa ao que ela vende, a realidade dela. E se a realidade mudou, você tem que adequar. E se você não se adequa, você começa a fechar no vermelho, fechar no vermelho, fechar no vermelho, fechar no vermelho, fechar no vermelho. Se o seu problema é capital de giro, você não tem, aí você tem que analisar o seguinte, ó, o meu problema aqui, Matheus, ó, eu preciso aumentar o meu capital de giro. Se eu não conseguir aumentar meu capital de giro aqui, eu não consigo acompanhar, porque a pequena empresa, Matheus, ela tem uma dificuldade de competir com as outras empresas que já estão estabelecidas no mercado, que são maiores. Isso é comum, posso te adiantar que isso é comum. Mas como é que você faz para você acumular capital de giro? Primeiro, você tem que fazer a sua empresa dar lucro. Então, o problema do capital de giro só vai ser resolvido primeiro se você fizer essa adequação aqui, ó. Porque na hora que você adequa os gastos da sua empresa em 24 mil, você coloca a sua empresa no ponto de equilíbrio. Depois que você coloca a sua empresa no ponto de equilíbrio, você tem que fazer um trabalho para você fazer essa empresa lucrar. Como é que você faz um trabalho para a sua empresa lucrar? Ela tem muita estratégia, mas uma delas é você mexer o quê? Analisar o quê? A margem. E uma das coisas que está relacionada com a margem é a forma como você precifica o produto, que está lá no passo 6. E a gente vai descobrir isso lá. Tá? Eu já posso adiantar que eu vou te explicar como é que você revisa, ou seja, a precificação, como é que você estabelece preço de vendas da forma correta. Mas vamos lá. Então, na hora que você coloca a sua empresa no ponto de equilíbrio e depois você faz um trabalho para começar a passar do ponto de equilíbrio as vendas, você começa a acumular lucro, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Você, com esse acúmulo de lucros mensal, você começa a fazer o quê? Uma reserva. E essa reserva é a sua necessidade de capital de giro. Você faz reserva, você junta capital de giro com recurso próprio, com o lucro da sua empresa. Agora, se você não faz essa empresa dar lucro, você infelizmente não consegue capital de giro com custo barato. Aí tem que ir no banco pegar dinheiro emprestado. E lá talvez você não consiga nem o valor que você precisa realmente, e o custo nem sempre pode ser viável dentro da realidade do seu negócio. Agora você pode me perguntar assim: Matheus, tem como eu fazer uma adequação nas minhas despesas fixas para que ela não só atinja o ponto de equilíbrio e passe a dar lucro? Claro, se você conseguir cortar mais de R$6.000. Veja só esse exemplo. Se você está com a empresa que na sua venda atual é de 80 mil e você conseguir reduzir as suas despesas fixas de 30 para menos de 24 mil, automaticamente a sua empresa vai passar do ponto de equilíbrio e passar a dar lucro. Então isso vai depender do quanto você consegue enxugar de gasto na sua empresa. E isso a gente vai ver no passo 5, que começa agora. Então vamos lá. No passo 5, a gente vai passar para o plano de ação. Então eu vou até apagar aqui, ó, essa demonstração, para a gente mostrar como que a gente faria no plano de ação. No plano de ação. Aqui. Bom, passo 5 é o plano de ação. Então vamos lá. Depende do que você consegue aplicar. A grande estratégia é essa. O que você consegue modificar, o que você consegue adequar na tua empresa. Porque não só você tira do vermelho, quando faz essa pequena empresa
passar a dar lucro. Vou te dar um exemplo. Vamos mexer nas despesas fixas. Como é que você estabelece teto de gastos? Você precisa cortar. Se você tem um gasto atual, uma despesa fixa atual, e você descobre que você tem que cortar lá 5, 6 mil reais, você tem que fazer um corte. No que você pode mexer? Vamos começar da maior para menor. Vamos mexer na despesa de salários. Você tem talvez uma equipe aí de 2, 3 funcionários, talvez 10 funcionários, 15 funcionários, depende do tamanho da tua empresa. Mas você tem que fazer uma revisão. Se você está com um problema financeiro, se a sua empresa está fechando vermelho, você tem que revisar a sua política de aumento de salário. E uma delas, uma estratégia que você pode aplicar aqui, que é uma estratégia poderosa, é você fazer com que parte dessa despesa fixa ela fique flutuante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai acompanhar as suas vendas, ou seja, no período que você vender mais, você vai ter condições, você vai poder pagar mais, e no período que você vender menos, você vai ter menos condições e aí você vai pagar menos. E quer dizer o seguinte, se você tem um funcionário que está com um salário lá de 1.045, vou pegar como exemplo, 1.045, e você quer dar um aumento de meio salário, vou colocar aqui 1.522,50. Então tá bom. Então, você normalmente faria isso aqui, ó, faria um aumento de salário para ele de mais R$ 522,50. Ele passaria aqui, a grosso modo, uma demonstração simples, para um salário e meio. Só que é o seguinte, quando você coloca isso aqui na carteira, você coloca esse aumento aqui, ó, um aumento de salário, você faz o seguinte, você aumenta a sua despesa fixa, independentemente se você venda muito ou venda pouco. Como é que você faz para transformar essa parte desse aumento aqui, ó, uma despesa flutuante? Você vai trabalhar com comissão. Comissão. Bom, você trabalha com comissão. No mês que você, usando, é claro, um critério que acompanha as suas vendas. Então, no mês que você vender mais, você vai pagar mais. No mês que você vender menos, você vai pagar menos. Isso deixa a sua empresa com menos despesa fixa engessada, ou seja, se você coloca isso aqui, você vai pagar o seu salário, o funcionário, um salário e meio, independentemente se você venda muito ou venda pouco. Se você trabalha com comissão, você vai pagar um salário fixo, mais a comissão, e aí sim acompanhando as suas vendas. Se você vendeu muito, você vai pagar uma comissão maior, e se você vendeu pouco, você vai pagar uma comissão menor. De repente, você já trabalha com comissão. Então, se você tem que fazer o quê? Uma adequação de despesa fixa, você pode cortar as comissões. É um outro passo que você pode dar. Você pode cortar essa comissão. Então, quando você corta essa comissão, você reduz parte da despesa fixa da sua empresa. E pode ser um corte temporário, até que você consiga colocar a sua empresa no ponto de equilíbrio, ajustar as coisas e futuramente, quando você estiver mais consolidado, mais seguro, as finanças em dia, você pode ir voltando. Outra coisa que você pode fazer também é cortar e aí isso atinge você. É claro que quando a gente fala de adequação, gente, é mudança. E você tem que pensar de uma forma racional e menos emocional. Então isso quer dizer o seguinte, se você tiver um profissional, um trabalhador dentro da sua empresa, e aí eu estou falando de desligamento. Então se você tiver 3 colaboradores, 4, 5, 6, independentemente se você tem um grau de amizade com esse funcionário, você tem que, de repente, repensar. Para adequar a tua despesa fixa, para que o teu negócio sobreviva de forma saudável, ou seja, dando lucro e não dando prejuízo, você tem que mandar alguém embora. Isso não é fácil, não é bom desligar uma pessoa da sua empresa. E na pequena empresa, geralmente os funcionários são amigos do dono, você tem uma relação até pessoal com algumas pessoas, alguns funcionários. Então, essa parte de desligamento aqui não é boa, mas você precisa pensar nisso já projetando a continuidade do seu negócio. Porque uma hora que você desliga um funcionário, você não retira somente 1.045 de despesa fixa, você também retira aqueles encargos trabalhistas que podem chegar a 45%. Ou seja, é isso aqui mais 45% que você está reduzindo despesa fixa para o teu negócio. Você precisa pensar nisso. Não só no mês, se você pensar a longo prazo, em um ano, você está falando de uma economia de mais de R$12 mil para a sua empresa. Então é uma das estratégias para você fazer uma adequação de despesa fixa.
Tá vendo? Outra coisa que você precisa pensar também é no seu Prolabore. E aqui eu sei que você pode me dizer assim, ah, Matheus, mas eu preciso do meu Prolabore. Não dá para ficar sem ele. Eu sei, mas de repente você pode se projetar pessoalmente para que você fique sem esse Prolabore por alguns meses, uma suspensão temporária. Se você conseguir fazer isso, mais rápido você vai bater o quê? O seu teto de despesa fixa. Mais rápido você vai colocar essa empresa no ponto de equilíbrio. Então, tá vendo? São várias estratégias que você tem que analisar a possibilidade de implementar. Quanto mais você conseguir aplicar, mais fácil você consegue colocar a tua empresa no ponto de equilíbrio. Mais fácil você consegue tirar a tua empresa do ponto de vermelho. Mais fácil você consegue tirar essa empresa do vermelho. Por quê? Porque você consegue adequar mais coisas que vão refletir no resultado da sua empresa. Matheus, tem mais coisa? Claro que tem. Além do Prolabore, você pode renegociar o quê? O seu aluguel. De repente você está pagando um aluguel muito caro. E aí tem uma estratégia que você pode usar. Eu vou te recomendar aquela que eu sei que é mais fácil de ser aceita. Uma diminuição temporária no valor do aluguel. Você tem que negociar isso com a imobiliária ou com o dono, o proprietário do imóvel. Por quê? Porque a sua empresa, quando ela está alugando o imóvel, ela está gerando uma receita para ele. Obviamente que se a sua empresa fechar, ele vai ficar um tempo até conseguir um outro inquilino. E esse um tempo pode variar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, que ele vai ficar sem o aluguel. Então, se você negociar com ele uma redução temporária do aluguel, uma parte desse aluguel ser reduzida, e depois voltar para o aluguel, o valor normal, você não só está pensando na continuidade do seu negócio, como está pensando também na segurança que o proprietário do imóvel ou que a imobiliária do imóvel vai continuar com esse imóvel alugado e gerando receita. Então é uma metodologia de ganha-ganha. Matheus, isso vai ser aceito em todos os casos? Geralmente não. Não quer dizer que você vai conseguir isso em todos os casos, mas você precisa tentar. Agora, é interessante que você tenha uma segunda opção de imóvel quando você vai fazer esse tipo de negociação. Então, se você tem um imóvel com um aluguel muito caro, você já tem que repensar um outro ponto de localização com um aluguel mais barato, porque de repente, com essa diminuição, você já coloca a tua empresa no ponto de equilíbrio. Né? Com essa diminuição, você já coloca a tua empresa dentro do teto de despesa fixa. Matheus, tem mais coisa? Tem. Você pode reduzir, aqui vai ficar ruim para poder mostrar para vocês, mas você pode reduzir, por exemplo, tem algumas despesas que você tem com contabilidade, que são essenciais para o seu negócio. Contabilidade, serviços jurídicos, colocar jurídico, que você pode negociar uma redução. De repente, a sua empresa, a forma como esses serviços são cobrados, eles não levam em consideração o estado financeiro do seu negócio, ou seja, o quanto a sua empresa está vendendo. Então, se a sua empresa passa a performar menos, já está com mais dificuldade, você pode sentar com a sua contabilidade, com o seu sistema e falar o seguinte, olha, tem como a gente fazer uma redução, eu preciso de uma redução temporária, já leva o valor. Com o teto de gasto que você aprendeu no passo 4, você já sabe quanto você precisa cortar. E aqui eu estou passando para você várias estratégias de corte de despesa fixa. Então você já visualiza aquilo que você já consegue cortar e vai ter um restante, uma parcela que você precisa bater, que é a sua meta. Então você já vai lá, olha, aqui da contabilidade eu preciso reduzir X reais do honorário. Aqui de repente eu passo serviços advocatícios, ou seja, eu tenho uma contratação de serviço temporário, né, um periódico, às vezes uma vez por mês eu tenho que pagar lá uma nota fiscal de serviço de um advogado, que é interessante para o seu negócio, mas o seu negócio está performando mesmo, então menos, então você vai fazer uma adequação, ou seja, você vai sentar e com esse prestador de serviço, com o seu advogado, com o seu contador, ele vai falar, olha, a minha realidade hoje é uma realidade totalmente diferente, hoje eu estou vendendo menos, eu preciso continuar com o seu serviço porque ele é importante para o meu negócio, mas eu também tenho que pensar no quanto o meu negócio pode pagar por esse serviço jurídico, então você já leva lá o quanto você precisa reduzir. E você pode fazer isso com várias outras coisas também, até você bater o seu teto de gasto, até você colocar a tua empresa no ponto de equilíbrio. Você precisa bater esse ponto de equilíbrio aqui, ó, com o seu plano de ação. É dessa forma que você vai tirar a sua empresa do vermelho. Se você não conseguir bater o ponto de equilíbrio, se você, eu não gosto de desligar funcionário, isso é muito difícil, eu tenho um funcionário aqui que é meu amigo, mas você tem que pensar
De repente você tem 3, 4 funcionários, de repente você tirando um, você desligando um funcionário, você coloca a tua empresa dentro do teto de despesa fixa. Você já coloca, tira a tua empresa do vermelho e coloca no ponto de equilíbrio. Você está garantindo o emprego daqueles outros 3 funcionários que estão trabalhando com você. Então você tem que pensar nisso para que você consiga bater o ponto de equilíbrio. Então isso vai depender do quanto você está disposto a adequar na tua empresa. É claro que se você conseguir, além de bater o ponto de equilíbrio, a tua empresa passar a ter lucro, você não só tira a tua empresa do vermelho, como faz ela dar lucro a partir do próximo mês. Porque você concorda comigo que esses gastos aqui, olha só, se você consegue fazer, como que eu faço um desligamento? Quanto tempo eu preciso para desligar um funcionário? Você precisa, o desligamento pode ser imediato. Quanto tempo eu preciso para poder fazer o que? Uma redução do meu prolabore? Você faz uma adequação nas suas finanças pessoais, o quanto você pode suspender de retirada do prolabore, de repente não é uma suspensão total do prolabore, de repente é uma suspensão parcial, você já faz isso a partir do próximo mês. E assim com as outras despesas que o teu negócio tem, até que você bata o ponto de equilíbrio. E quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Porque se você fizer isso nesse mês, no próximo mês a tua empresa já bate o ponto de equilíbrio e sai do vermelho. Isso vai depender da tua aplicação. Agora veja se o seu problema for, por exemplo, necessidade de capital de giro. Como é que você analisa se vale a pena ou não pegar dinheiro emprestado no banco? Vamos lá. Vamos explicar esse plano de ação passo a passo aqui. O que você tem que fazer? O que seria viável para você correr menos risco e evitar que a sua empresa fique endividada? Vamos lá. O que a gente tem que analisar quando a gente vai tirar, vai fazer assim, Matheus, eu vou pegar dinheiro emprestado no banco porque eu preciso aumentar meu capital de giro. Mas peraí, antes disso, vamos lá. Antes disso tem que fazer uma coisa, tem que preparar a sua empresa. Vamos lá. Vamos analisar aqui o empréstimo. O empréstimo. A primeira grande questão é o seguinte, a sua empresa, ela vai bater o ponto de equilíbrio? Sim ou não? Porque se você não sabe se a sua empresa está no ponto de equilíbrio, quer dizer, você não sabe se ela dá conta de pagar as despesas que ela já tem, ir lá no banco e pegar um empréstimo sem analisar isso é muito arriscado. Então o que você precisa antes disso? Você precisa colocar a tua empresa no ponto de equilíbrio, que é o que eu expliquei, acabei de explicar, você vai ter que reduzir despesa. Bom, de repente você coloca a tua empresa no ponto de equilíbrio, você analisa a possibilidade de você pegar dinheiro emprestado. Eu vou te explicar isso aqui com base numa resposta que eu dei para um pequeno empresário. Ele me fez uma pergunta, ele veio no direct assim, me fez uma pergunta, olha só Matheus, gostei desse vídeo aqui, mas eu tenho uma dúvida muito grande, nós temos uma empresa há 4 anos e nós temos uma dificuldade muito grande de concorrer com as empresas, as grandes empresas que já estão aí no mercado. Então, nós já sabemos que nós precisamos aumentar o nosso capital de giro porque nós temos pouco recurso para poder comprar em um volume maior para ter condição de vender com uma margem melhor. Então, o que eu respondi para ele? Aí ele me fez a pergunta, Matheus, vale a pena pegar um empréstimo? Vou te responder o que eu falei para ele. Vamos lá, o que a gente tem que analisar é o seguinte, primeira questão, você pega o empréstimo. A primeira questão é a seguinte, a parcela do empréstimo da sua empresa, a parcela do empréstimo que você vai ter que pagar para o banco, vai incorporar as despesas fixas da sua empresa. É um compromisso que você tem que honrar mês a mês. Com essa parcela, a sua empresa vai bater ponto de equilíbrio, sim ou não? Essa é a grande questão, porque senão você não dá conta de pagar. A segunda grande questão é o seguinte, com esse empréstimo, quanto ele vai te gerar de lucro? Porque nesse caso, talvez seja o seu caso, talvez o seu caso seja igual a desse empresário. Ele tem um mercado, ele já tem uma carteira de cliente, mas ele quer comprar, ele quer fazer mais estoque. A grande questão é o seguinte, ele não tem recurso próprio, ele vai ter que fazer um empréstimo. E empréstimo em dinheiro terceiro tem custo de oportunidade, tem juros. Então é o seguinte, o que eu perguntei para ele é o seguinte, quando você fizer esse empréstimo, na época, se não me engano, era de 20 mil, quando você fizer esse empréstimo, enquanto esse dinheiro que vai ser aplicado em mercadoria vai te aumentar o lucro, ou seja, vai resultar em resultado financeiro para a tua empresa. E se esse resultado vai compensar o custo de oportunidade do empréstimo. Então, o lucro ele tem que ser, o lucro gerado tem que ser maior que o custo de oportunidade, que é os juros que você vai pagar
sobre esse empréstimo. Então você tem que ver se compensa. E como que você analisa se compensa? Olha, eu vou colocar de 20 mil a mais de mercadoria em estoque para me poder vender. E obviamente isso vai aumentar as minhas vendas. Será que vai? Não, se aumentar as vendas, quanto de lucro a mais você vai ter na tua empresa? Se o lucro for maior que o custo de oportunidade, vale a pena, desde que tudo isso seja feito dentro desse passo a passo aqui. Ou seja, tem que saber se a sua empresa vai bater ponto de equilíbrio, vai ter condições de pagar as parcelas desse empréstimo. Você tem que saber o seguinte: se vale a pena você se endividar para você e se essa dívida vai aumentar o teu lucro e se esse aumento de lucro vai superar o custo de oportunidade. Então a situação dele talvez muito parecida com a sua. Ele já paga as suas despesas em dia. A empresa dele não estava no vermelho, mas assim, ele estava trabalhando para pagar a conta. Não sobrava nada, ele trabalha arduamente o mês inteiro, vende, passa isso aqui, um aperto para pagar a despesa fixa, mas paga tudo, mas não está sobrando nada, tem mês que não sobra nada. Então a dúvida dele é o seguinte: será que vale a pena pegar um empréstimo? Então ele precisa analisar essa situação. Então não é simplesmente ir lá, pegar um empréstimo, injetar dinheiro na empresa e achar que isso vai mudar a sua vida, porque não vai. Porque se a sua empresa não bate ponto de equilíbrio, vamos dizer que você vai lá no banco e pega um empréstimo de 30 mil reais. Infelizmente, essa é a realidade de muitas empresas. Vai lá no banco, pega um empréstimo de 30 mil. E a tua empresa, ela está ficando negativo 5 mil por mês. 5 mil por mês. Não está batendo ponto de equilíbrio. Está ficando negativo 5 mil por mês. Você bota 30 mil lá dentro da tua empresa e você automaticamente ainda vai ter que pagar esses 30 mil para o banco. E possivelmente, te garanto que não vai ser 30 mil só, porque vai ter juros, então talvez você vai ter que pagar 40 mil reais. Se a tua empresa não bate ponto de equilíbrio, se a tua empresa fica no vermelho em 5 mil por mês, em 6 meses, todo esse dinheiro aqui foi pro ralo. Literalmente, foi pro ralo, você perdeu ele. Então, para você não perder esse dinheiro e ainda ter que pagar para o banco uma quantia muito maior, talvez 40 mil reais, e ficar ainda mais endividado, com um ponto de equilíbrio ainda maior, você precisa primeiro executar o plano de ação, reduzir os gastos e analisar se a sua empresa vai bater ponto de equilíbrio pagando as parcelas do empréstimo. E se é realmente viável fazer o empréstimo nesse momento, né? No caso desse empresário, por exemplo, ele já batia ponto de equilíbrio, passava isso aqui, batia ponto de equilíbrio. Ele pagava as despesas fixas todo mês. Mas ele estava pensando que a minha solução para poder ganhar dinheiro é pegar dinheiro emprestado. E de repente não. De repente, você pega 20 mil reais, coloca em mercadoria de estoque e as suas vendas não vão aumentar. De repente as suas vendas não vão ter uma capacidade de aumentar tanto ao ponto de gerar um acréscimo no lucro que vai superar isso aqui que você tem que prestar atenção, ó, o custo de oportunidade, ou seja, os juros dessa dívida. É isso que você tem que ter muita atenção para não endividar a sua empresa ainda mais. É dessa forma que você prepara a sua empresa. E se o lucro gerado for superior ao custo de oportunidade, se isso realmente, se você verificar, não, poxa, Matheus, seguindo esse passo a passo que você está explicando nesse treinamento, eu vi que, não, é viável sim eu pegar um empréstimo bancário, porque minha empresa já está no ponto de equilíbrio, beleza, ótimo, sucesso para você. Claro que eu não sou contra a instituição financeira, não sou contra banco, não, nada disso. Eu só quero que você aprenda a analisar essa decisão de uma forma correta, né? Para você não ter prejuízo, para você não endividar a tua empresa ainda mais. Agora a gente vai para o passo 6, e nesse passo 6 eu vou te explicar como que você precifica o seu produto, que é a precificação errada de produto, uma das coisas que deixa a tua margem pequenininha. Você acha que a tua margem é grandona, mas a tua margem na realidade é pequenininha e por causa da tua margem você fica no vermelho. E isso acontece muito, e mesmo para aqueles empresários que acham que tem uma margem grande, como são os empresários do segmento do vestuário, né, que vende roupa, calçado. E como eu já atendi muitas empresas nesse segmento, eu sei te falar que essa margem que as pessoas acham que é muito grande, na verdade pode ser muito pequena. Você precisa ter cuidado com isso. Então aqui o passo 6 é a precificação. Precificação. Vamos aprender a precificar o teu produto, preço de venda.
Então o que acontece muito? Vamos lá, o que acontece muito? O empresário geralmente compra a mercadoria por uma camisa. Vamos pegar um exemplo de uma camisa. Compra a mercadoria, essa camisa por R$100, vende por R$200. Aí ele pensa assim, poxa vida, eu tenho um lucro de R$100. Isso está correto, Matheus? Não. Você não tem um lucro de R$100. Matheus, senão você faz assim também, ó. Pode ser que você faça assim. Eu compro por 100, eu coloco mais 10% de imposto sobre os R$100. Eu coloco mais, eu coloco sempre assim uns 25 a 30 reais para cobrir despesa fixa. 25. Então eu tenho 100 mais 10%, 110. 110 mais 25, 135. Se eu vendo por 200, eu tenho R$65 de lucro em cima de cada camisa que eu vendo. Isso está certo, Matheus? Não, não está certo. Eu vou te explicar qual que é o jeito certo de você precificar um produto. O que você tem que levar em consideração é que quando você fala que vai chegar ao preço de venda do produto, o preço de venda, você tem que saber o seguinte, ó. Os impostos que você aplica, ou seja, que você tem que levar em consideração para o preço de venda, e se for o imposto sobre venda, ele é calculado sobre os 200, não sobre os 100. É aqui que é onde muita gente erra. Eu vou até apagar tudo para ficar mais fácil. Como que acontece nesse segmento do vestuário? E aí pode variar de um segmento para o outro, mas a metodologia é a mesma. Você tem que pegar, primeiro, se você compra essa mercadoria, você paga imposto sobre a compra. Se você paga imposto sobre a compra, você tem que colocar. Então, por exemplo, no segmento de vestuário, quem compra uma camisa para vender, por exemplo, aqui em Minas, e compra essa camisa de outro estado, se houver uma diferença na alíquota interna, interestadual, é uma questão contábil, mas é um detalhe, mas influencia no preço de venda, preciso te falar. Então, o contador provavelmente manda essa guia de imposto para você pagar e você tem que colocar aqui. Então, se você tem lá, vamos colocar aqui, você para comprar essa camisa por R$100, você tem um custo deixa eu trocar minha caneta, você tem um custo de imposto sobre a compra de R$15. Depois, você tem mais, vamos adicionar agora aqui o imposto sobre a venda. Vamos supor que você tem um custo de imposto sobre venda de R$20, que é 10% sobre os R$200, não sobre os 100, 200, não erra aqui. E ainda, você tem que adicionar a sua despesa fixa no preço de venda do produto. Porque concorda comigo? Você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar telefone, você tem que pagar contabilidade, você tem que pagar salário de funcionário. Então você tem que colocar esse preço de venda no seu produto. Senão não sobra dinheiro para pagar a despesa fixa. Vamos supor que a sua despesa fixa seja de 35%. Então 35 sobre 200 vai dar mais R$70. Então vamos somar aqui, ó. 15 mais 20, 35, mais 70, 105. Então se eu comprei essa camisa por R$100, eu tenho que adicionar mais 105. Se eu vendo essa mercadoria, então quer dizer que aqui no total está dando 100 mais 105, R$205. Se eu estou vendendo essa camisa por R$200, vamos colocar aqui R$200, isso significa que eu estou tendo um prejuízo de R$5 em cada camisa que eu vendo. Olha, aonde você acha que está ganhando dinheiro? Então, se você já pensou que você ganha muito dinheiro na venda de um produto, olha, você tem que precificar corretamente os seus produtos. E esse passo aqui é um dos principais passos para você tirar a sua empresa do vermelho, que é você revisar o preço de venda que você está trabalhando no seu produto. Porque de repente, você acha que você está precificando correto, de repente você acha que você está ganhando dinheiro, quando na verdade você está perdendo. Veja esse exemplo da camisa. A cada camisa que essa loja vende, ela perde R$5. Então quer dizer que quanto mais camisas ela vende, maior é o prejuízo. Olha que louco isso. Então você pode pensar, como assim, Matheus? Quanto mais eu vendo, maior é o prejuízo. Nesse caso a regra normal é, se eu vendo muito, consequentemente,
o meu lucro deveria ser maior. Mas se você precifica o seu produto errado, de forma errada, quanto mais você vender esse produto, mais prejuízo você vai ter. Mais prejuízo você vai ter. Então, por aqui você já entendeu o que você precisa levar em consideração para você precificar os seus produtos corretamente. Primeiro, os impostos que você paga na compra, os impostos que você paga na venda e tem que ser calculado sobre o preço de venda e a despesa fixa. Você tem que pegar lá o percentual de despesa fixa da sua empresa e jogar em cima do preço de venda. Isso é claro que você pega o percentual vezes o preço de venda e você chega aqui ao quanto você tem que remarcar no mínimo para você poder lucrar. É claro que se você vender essa camisa, por exemplo, a R$210, você vai ganhar R$5 de lucro por cada camisa que você vender. Então o seu preço mínimo de vendas é 205. O preço mínimo de vendas para empatar. Você tem que vender ela no mínimo por 205. Se você vender por 210, você ganha R$5. O que a maioria das pessoas não sabe é que na empresa existem 4 tipos de produtos. Então vamos colocar aqui. Eu vou fazer um gráfico para você. Isso aqui, ó, tem muita gente que não sabe. Muita gente não sabe isso aqui. Então, tem produtos que eu vou nomear aqui como X1, X2, X3 e X4. O produto X1, esse gráfico aqui, esse quadrante, a gente classifica ele com base na margem, ou seja, do menor para o maior, e com o volume de vendas. Volume de vendas, do menor para o maior. Então vamos lá. O produto X1, isso tem na sua empresa. É um produto que vende pouco, mas tem uma margem boa, uma margem grande. Geralmente, vamos pegar um exemplo do supermercado. Esse produto aqui, ó, ele é um produto de um bem supérfluo. Vamos chamar ele de iogurte. Tá? Ele vende poucas quantidades, tem uma saída pequena, mas você tem uma margem grande. O produto X2, ele é um produto que vende pouco e tem uma margem muito pequena. Então o resultado que ele gera para o negócio é muito pouco. Então você, na hora que você faz lá a verificação da precificação, na hora que você passa conferindo se o preço de vendas do seu produto está correto, você pode encontrar produto X2 aí, viu? Produto que você já tem lá, porque uma vez ou outra o cliente procura na tua loja e você descobre que você está precificando ele errado. E pode ser esse produto X2 aqui que está te dando, inclusive, uma margem negativa. O produto X3, vamos na ordem. O produto X3 é um produto que vende muito e um produto que você tem uma margem alta. Se você não tem um produto X3 na sua loja, na tua empresa, você tem que trabalhar, ou seja, corrigindo a sua precificação, para que você consiga levar produto. De repente você não está tendo produto X3 na tua empresa, produto que já vende muito e tem uma margem alta, porque você está precificando errado. Tá? Então você tem esse produto que gera um impacto muito bom para o seu negócio, porque além de você vender muito, o lucro que ele gera para você é maior do que os outros. E tem o produto X4, que é um produto que vende muito, mas a margem é pequena. Se a gente fosse, por exemplo, para explicar qual que seria esse produto aqui, para você, por exemplo, pegar um exemplo do supermercado, seria o pacote de arroz. O supermercado, geralmente, quando vende arroz, ele ganha muito pouco. Pode ser o óleo, pode ser o cimento numa loja de materiais de construção. Mas ele é um produto muito importante para o seu negócio, porque ele leva clientes para dentro da tua loja. É aquele produto que não pode faltar, que todo dia tem procura. Por mais que você ganhe pouco. Mas quando o cliente vai lá na tua loja, na tua empresa e compra aquele produto, ele acaba podendo levar outros. Pode ser que ele compre um produto supérfluo, pode ser que ele compre outros produtos que têm uma margem maior e você acaba ganhando isso. E as empresas geralmente fazem essa distribuição de promoção, né? Eles acabam fazendo uma promoção num produto supérfluo, aquele produto tem um baixo giro, que já tem uma margem maior, que suporta uma redução da margem, mesmo com a redução da margem ainda dá lucro, para que a empresa consiga vender outros produtos que tenham uma margem melhor e então impulsionar, através da promoção de um produto, impulsiona a venda de outro produto. Entendeu como que tem a distribuição desse quadrante desses produtos? Agora você tem que entender o seguinte, olha aqui o perigo. Esse produto aqui, quando eu identifico ele dentro da empresa, se é a empresa que está passando por uma dificuldade de caixa, está passando por um momento, você ficar direcionando recurso, caixa, dinheiro para reabastecer estoque desse produto aqui, não sei se isso vai fazer
diferença no teu negócio. Mas em empresas que estão passando por dificuldade financeira, você tem que repensar. Vamos colocar reavaliar. Se você vai continuar comprando esse produto para pôr estoque. Porque já é um produto que gira muito pouco e a margem dele é muito pequena. Então não gera um resultado significativo para o teu negócio. Esse produto X4 está na mesma linha do X2, só que o produto X4 ele vende muito. Então, o que você tem que considerar aqui nesses dois produtos aqui, ó? Para esses dois produtos aqui, ó. Muito cuidado na precificação desses produtos. Porque se você errar, como a margem já é pequenininha, se você já errar na precificação desse produto, esse produto aqui vai te dar prejuízo, você vai perder dinheiro. E mais cuidado ainda com o X4. Vou até trocar a caneta. Mais cuidado ainda com o X4. Por quê? Como é um produto que vende muito, se você errar na precificação, o prejuízo vai ser ainda maior. Esses produtos X1 e X2, o X1 e X3 aqui que você está vendo, o que acontece com eles? Eles já têm uma margem maior, mas o seguinte, de repente você não tem tantos produtos X1 e X3 na sua empresa, porque você erra na margem. E com o ajuste na margem, ou seja, se você passar conferindo, passar precificando corretamente seus produtos, você consegue tirar produtos daqui e levar para cá, ó. Você pode, por exemplo, ter produto X2 que vende pouco, mas está com a margem errada. Então tua margem está ganhando pouco dinheiro. Tu corrige a margem do produto, corrige o preço de venda e esse produto passa a ser um X1. Um produto que dá dinheiro para você mesmo vendendo pouco, mas quando vende, você consegue lucrar. Essa regra aqui que você precisa entender. É isso que você precisa aprender a aplicar no seu negócio. Agora eu tenho uma ótima notícia para você. É exatamente isso o que eu vou explicar no meu curso Protocolo da Empresa Lucrativa. E já te adianto que esse curso, o valor desse curso não vai ser nenhum empecilho para você. Mas antes de te falar mais sobre o valor, deixa eu te mostrar mais detalhes sobre os bastidores desse super treinamento. Vamos lá! O que vai acontecer? Esse curso ele foi todo estruturado para você botar a mão na massa já. Então ele foi estruturado em 6 módulos, ele é muito objetivo. Apesar de ter um conteúdo bem denso, para você colocar em prática aí na tua empresa, ele é um curso bem objetivo. No primeiro módulo, você vai fazer o diagnóstico financeiro da tua empresa. Você vai entender o que você faz para você ter o controle de cada centavo que entra e cada centavo que sai da sua empresa. De repente você não tem esse controle ou não sabe se o controle que você tem, se ele efetivamente está correto. Aqui você vai aprender a fazer isso de uma forma prática. No módulo 2, a gente vai aprender a analisar os resultados do seu negócio. O que isso quer dizer? Na prática, você vai descobrir se a sua empresa dá lucro ou se a sua empresa dá prejuízo, ou quanto a sua empresa dá de lucro e quanto a sua empresa dá de prejuízo. Acabou essa história de você tocar o seu negócio sem saber qual que é o resultado que o seu negócio tem. Se a sua empresa está dando lucro, se a sua empresa está dando prejuízo. Você precisa saber isso em centavos. Você precisa saber isso de forma exata. E isso você vai aprender, você vai descobrir no módulo 2. Vai descobrir também para onde está indo o dinheiro da tua empresa. Pode ser que a tua empresa dá lucro, você já sabe que a tua empresa dá lucro. Nas suas contas, por alto, você já sabe que a sua empresa dá lucro. Mas você não vê a cor do dinheiro. Talvez isso aconteça com você. E é comum de acontecer com quem não controla os números da sua empresa. De repente, uma empresa que não tem um bom controle financeiro ou não tem acesso a uma ferramenta especializada, a um curso especializado como esse, infelizmente a maioria não consegue ter um controle tão efetivo, né? Que mostre para ele, olha, você teve lucro, mas você gastou seu dinheiro com isso, então você precisa ter esse controle. Você vai descobrir isso também no módulo 2. Você vai descobrir como implementar na tua empresa e o que de fato gera caixa para a tua empresa e o que está consumindo caixa da tua empresa. Vamos lá. No módulo 3, a gente já começa a dar um passo para outro patamar. Você vai descobrir como é que você analisa os indicadores gerenciais do seu negócio. De repente você nem sabe o que é indicador. De repente você tem o seu negócio há anos, você toca o seu negócio sem saber exatamente quais são os indicadores gerenciais. E para você que quer fazer a gestão do seu negócio, para você que quer melhorar a performance do seu negócio, tirar a tua empresa do vermelho, é fundamental que você conheça os indicadores da sua empresa. Só que você pode pensar assim, poxa, Matheus, eu vou ter que fazer conta, eu vou ter que aprender a fazer cálculo de indicador. Nada disso, vem tudo pronto para você, tá? Fica tudo pronto para você. Você vai descobrir quais são os indicadores do seu negócio, se a tua empresa está gastando demais,
Você vai descobrir qual que é o ponto de equilíbrio do teu negócio. Você vai descobrir qual que é a margem de contribuição do teu negócio, qual que é a margem geral do teu negócio, aquela margem exata, sabe? Que de fato faz você saber exatamente se o problema está na margem ou no quanto a tua empresa está gastando. Vai também aprender também a utilizar a nossa ferramenta de teto de despesa fixa. De repente o teu negócio não performa porque você tem uma despesa fixa muito alta, um custo fixo ou um custo fixo muito alto, como você preferir. Então, tem uma estratégia para você poder analisar se você precisa cortar a despesa fixa, por exemplo. Você vai aprender isso aí no módulo 3. Lá no módulo 4, a gente vai analisar os indicadores financeiros. O que a gente vai descobrir lá? Pô, talvez você nunca parou para pensar nisso. De repente a tua empresa vende bem, você sempre precisa ficar colocando dinheiro na tua empresa. A sua empresa tem sempre uma necessidade de capital de giro. E você não entende por que isso acontece. Então você precisa de uma ferramenta que te mostre, olha, a necessidade de capital de giro do seu negócio é essa, e você tem aqui uma coisa que influencia o teu capital de giro, sabe? Que é o seu ciclo financeiro, principalmente para aquelas empresas que vendem a prazo. Precisa conhecer os indicadores financeiros do seu negócio, porque de repente a tua estratégia de venda a prazo ela está formatada de uma forma que você precise de um certo valor de capital de giro para você poder tocar o teu negócio. Se você não tem essa informação, infelizmente, você não consegue saber se o teu problema é falta de capital de giro ou se é a tua estratégia de vendas a prazo. Então você vai entender isso nesse curso. No módulo 5, aqui a gente já parte para o plano de ação, que é um conjunto de estratégias para você tirar a tua empresa do vermelho. Então, assim, você tem um problema, no curso eu explico isso, você tem um problema, eu te mostro como é que você utiliza esse material para você poder identificar a causa desse problema e corrigir e sanar esse problema da tua empresa, para você não ter isso mais. Então todas essas estratégias eu já entrego aqui no módulo 5, baseado nas informações que você vai descobrir como é que você monta do seu negócio. Então você vai pegar os indicadores financeiros, os indicadores gerenciais, vai pegar os resultados do teu negócio e você vai aprender como é que você resolve problemas da tua empresa. Aqui no módulo 6, a gente já vai tratar de um problema que atinge boa parte das micro e pequenas empresas, que é a forma como os empresários precificam os seus produtos, a forma como os empresários calculam o preço de venda dos seus produtos. Se você não souber fazer isso de forma correta, como você até viu nesse curso, como é que você precisa, com todas as variáveis que influenciam no preço de venda, pode ser que você venda um produto com prejuízo. Isso não pode acontecer, porque senão você não vai ver o dinheiro na sua empresa. Nunca, de fato, nunca, porque cada produto que você vende, ou você não ganha nada, ou você tem até prejuízo. Então, para você aprender a calcular o preço de vendas corretamente, eu vou entregar para você um simulador de cálculo de preço de vendas, onde você vai inserir algumas informações básicas, por exemplo, que vem no pedido que você compra a mercadoria e você vai saber exatamente qual que é o preço de vendas e quanto você ganha vendendo aquele produto por aquele preço. Bom, aqui você tem todo esse curso, todo formatado para você ter de fato uma consultoria aí no seu negócio. Se você me perguntar assim, Matheus, quanto que custa esse curso e o que vem nesse curso? Bom, aqui para você que vai fazer o curso do protocolo da empresa lucrativa, além desse curso eu vou te fornecer a minha planilha, a minha ferramenta de verificação de resultados, que é a minha ferramenta completa, onde eu te mostro como é que você vai utilizar esse curso de uma forma mais efetiva, ou seja, você vai pegar a minha planilha pronta, vai aprender a usar aí dentro da sua empresa para você poder ter todos esses indicadores aqui calculados de forma automática, para você não perder tempo tentando, como é que calcula o indicador? Não, você não vai perder tempo com isso não, vai tudo pronto para você. Você só tem que inserir as informações que eu vou te explicar no curso. Então assim, é um curso super prático. Então se você pensar, olha, você recebe um curso mais uma ferramenta e só por essa ferramenta, só por essa minha planilha que eu vou disponibilizar para você no curso, eu já poderia cobrar aí algumas centenas de reais. E agora eu vou te mostrar qual que é o valor desse curso. O valor desse curso é R$ 497. R$ 497. Quanto custa a planilha? A planilha eu vou enviar como bônus. E olha que essa planilha vale mais do que o próprio valor do curso, mais do que o valor de R$ 497. Mas eu vou disponibilizar para você como bônus. Então, você compra esse curso por R$ 497. Você pode falar, Matheus, mas será que esse curso ele serve para uma empresa que é uma farmácia? Serve. Serve para uma padaria? Serve.
Serve para uma oficina mecânica? Claro que sim. Então, Matheus, será que esse curso serve para uma empresa que fatura 10 mil reais por mês? Claro que serve. Serve para uma empresa que fatura 15 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês? Sim. É só você aprender como é que você usa. Você vai aprender isso no módulo 1 direto, já no manual. Com 8 aulinhas você já aprende a utilizar a planilha e você pode utilizar isso na sua empresa. Você pode utilizar isso na sua empresa não só para você poder resolver os problemas que já existem na sua empresa, como também para evitar problemas futuros na sua empresa. Então é uma planilha que você pode usar ela para o resto da vida. Veja bem, você já ganha um material para você utilizar pelo tempo que você precisar aí na tua empresa, no seu dia a dia. Você, Matheus, mas eu não tenho os R$497 agora. Como é que eu faço para comprar esse curso? Bom, o que você pode fazer? Você pode comprar esse curso no cartão. Você vai pagar o valor desse curso no próximo vencimento da sua fatura. O que acontece é que eu ainda te ofereço o risco zero, ou seja, você compra esse curso, passa o seu cartão, compra esse curso. Durante 7 dias que você estiver fazendo esse curso, se você não gostar do curso, ou entender que esse curso não faz sentido para a tua empresa, é só você passar um e-mail, que eu devolvo todo o dinheiro que você pagou. Então, quer dizer, o teu risco é zero. O teu risco é zero. Mas se você pensar, Matheus, ainda preciso de mais, porque a minha situação não está boa, tem uma forma mais facilitada ainda de comprar esse curso? Tem sim. Você pode parcelar esse valor de R$497 em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, para você fazer a tua inscrição e participar desse curso e ter o protocolo da empresa lucrativa aí na tua empresa, é só você clicar nesse link aqui abaixo e fazer a sua inscrição para você já entrar para a turma e já começar a colocar a mão na massa. Bom, então para você poder participar do protocolo da empresa lucrativa e levar esse curso aí para dentro da tua empresa, o que você tem que fazer? Você tem que clicar nesse link que está aqui abaixo, fazer a sua inscrição, você já entra para o curso, você vai ter acesso às aulas, você também vai ter acesso à minha planilha de verificação de resultado, você vai poder baixar essa planilha e você também vai ter um acompanhamento, ou seja, você vai ter um local para você poder me fazer perguntas, ou a minha equipe vai te responder. Você não vai mais estar sozinho na gestão do teu negócio. A gente vai tirar todas as suas dúvidas. É só você postar que a gente responde com a maior brevidade possível. Bom, esse foi o treinamento da empresa lucrativa. Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar o que você precisa fazer para tirar a tua empresa do vermelho ou fazer a tua empresa dar lucro. Eu espero que você tenha conseguido absorver informações para que você possa, de fato, melhorar os resultados da sua empresa. Eu agradeço muito a sua atenção. A gente se vê numa próxima oportunidade.